Boa noite, galera. Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando, tanto pelo canal aberto Rádio e TV Web, que é a nossa plataforma geral, como também pelo nosso Instagram, Bola na Rede do Vale. Já percebo aqui, né, a galera aí do box já está aqui juntos, até mesmo que Cauã, né? Cauã é de lá, né? Eu vi aqui o box no final, esse é do box, a luva, né? Então, assim, o Patrick também está aqui conosco. Boa noite aí a todos, né? E para nós é um prazer tê-los aqui acompanhando. A Escolinha 11 Garotos do Piauí também está comigo aqui. É o Mailton, né? Já tem uma galera aqui conosco e daqui a pouco vai aumentar essa galera aí. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário para o nosso mestre Sebastião, né? Sebastião Torres, podem ficar à vontade aí, que é que a gente repassa aqui, né? Só não vai colocar o cara na parede. Perguntas muito pessoais, muito, né? Você não tem porrada. Né? Mas aí a gente vai acompanhando aqui, né? E reconhecendo aqui entre nós o mestre, professor técnico, como é. E então, antes de tudo, boa noite a todos que estão assistindo, ouvindo, boa noite, Hélio, Cláudio. E então, eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente usa algumas nomenclaturas, né? Quando eu estou lecionando, eu sou professor. Quando eu estou com meus atletas de alto rendimento, eu sou treinador. E o mestre, ele vai além das 4 linhas, das 4 cordas do ringue. O mestre, ele é amigo, ele é conselheiro, ele é o segundo pai, na maioria das vezes, até o primeiro pai mesmo, às vezes, quando o filho não tem pai. Uhum. Então a gente faz esse papel também. Essa é a verdadeira função do mestre, não é só o mestre em técnica, em lutas. Então, quando é um trabalho mais social ou um trabalho mais voltado para a criançada, é o professor que entra em ação. Quando é o atleta de alto rendimento, aí é o treinador, e o mestre engloba essas figuras aí do professor e do treinador. Perfeito. O Jefferson Késio também já está conosco. Cauã está dizendo, estamos junto com o nosso mestre, né? O Rafinha 11 está conosco também. Atla Futsal. Pode chegar aí, galera, vamos juntos. Hoje, né, o Nando teve que resolver problema da reunião aí com o projeto pessoal dele, e eu aqui vim tentar cobrir, né? Fica até meio difícil cobrir, né? Mas vim fazer aqui, acreditando na participação de vocês e também no ótimo conteúdo que é boxe. É algo, não é novo na nossa cidade, não. Mas também não é tão revelado, né? Na verdade é o seguinte, eu queria ia deixar um pouco mais à frente, mas já vou abrir o papo, nossa conversa, não, mas nosso diálogo. A gente pode deixar um pouco mais para frente, porque vamos iniciar logo com a pergunta de nível. Isso. Quem é o professor Sebastião Torres? Então, gente, Sebastião Torres é o líder da equipe da Escola de Boxe Forja de Campeões e Projeto Social Boxe Livre, né? Localizado aqui nessa cidade, Petrolina, Pernambuco. Minha história no boxe é a seguinte: comecei o boxe para o boxe de alto rendimento já velho, na faixa de 20 a 21 anos, né? Para o boxe isso é uma idade avançada. Você tira para sair esse garoto que está online aí, um evangelista, começou comigo com 10 anos. Tem 15 agora. Tem 15 já anos. É vice-campeão mundial juvenil. Porra. Lutando contra a Ucrânia no Rio de Janeiro, no Legado Olímpico, na Barra da Tijuca, onde aconteceu as Olimpíadas Rio 2016. Então comecei muito tarde já para o boxe e não tinha acesso. Hoje em dia eu sempre falo para meus garotos que eles têm tudo hoje em dia, cara. Mesmo diante das dificuldades que eu vou falar aqui daqui a pouco, mas comparado na minha época, eu vou te falar assim, algo que não tem tanta importância hoje pra gente. Uma bandagem, uma corda de pular que custa, R$20, R$30, dependendo do local. E a gente não tinha isso era luxo. Né? Então, assim, na época minha, época de Popó e outros demais, falando em Popó, é um cara que tem uma parceria comigo também, graças a Deus. Então, o que é que acontece? A gente fingia que quebrava o braço, tinha uma lesão no braço, chegava num postinho de saúde para pegar aquela atadura e fazer de bandagem, porque não tinha. Eu não tinha. Hoje em dia, graças a Deus, mesmo diante das dificuldades, eu digo das dificuldades porque a equipe vai crescendo, então é natural que a demanda também aumente.
Mas graças a Deus hoje em dia nós temos alguns apoios, não de apoio financeiro, mas que também dá no mesmo, de material esportivo, de material competitivo, não daqui, mas de São Paulo, uma das grandes empresas hoje no ramo de luta, de fight, que é a Bom Combate, creio que posso falar o nome aqui. Não, pode ficar à vontade, aqui é livre o espaço. Que é a Bom Combate, a antiga Punch, que é na pessoa do Charles Rodrigues, né? Então, assim, hoje eles têm, graças a Deus, todo o material do bom e do melhor para eles treinarem, uma estrutura que eu sou suspeito de falar, mas companheiros meus de outras equipes, de outros estados, classificam como a melhor do Nordeste, né? Só para ter uma ideia, a cereja do bolo de uma grande academia de boxe, eu não gosto de utilizar esse nome de academia, porque rima muito com musculação, com ginásio de musculação. Não é à toa que o termo lá é mais cubana, escola mesmo, escola de boxe. Cara, não, mas a minha metodologia de ensino é muito voltada ligada lá para a metodologia cubana. E o que acontece? Hoje meus parceiros do Rio, São Paulo, vários, a gente é uma família só no boxe brasileiro, aqueles que trabalham realmente sério, classificam a Forja de Campeões como uma das maiores estruturas do Norte-Nordeste e do Brasil. Isso, para mim, é motivo de orgulho, porque há cerca de 5 anos atrás eu ministrava aula em espaço aberto, a céu aberto. Não é à toa que o nome veio Boxe Livre, do Projeto Social, que é um projeto dentro da equipe Forja de Campeões, porque a gente não tinha espaço. Boxe livre, livre de dinheiro, livre ao espaço, espaço livre, entendeu? Aí caiu bem o Boxe Livre, o nome, né? Isso, então... fazendo um resumo da minha vida, comecei com 21 anos e aí treinava numa equipe, questão de ética, não vou citar o nome aqui, mas na época a gente tinha que acreditar, não tinha informação, era no máximo um orelhão com a fichinha lá. Lembro. A gente não tinha, a gente não tinha um mundo nas nossas mãos como hoje em dia temos hoje, através do celular, de um computador e etc. Então o cara sempre falava que era filiado aos órgãos competentes e a gente acabava acreditando. E aí o tempo foi passando e a gente descobriu que não era nada disso, né? Então fiz algumas lutas ainda na época na margem da clandestinidade, porque ele nos iludiu achando que era filiado e nada. Quando eu descobri a verdade, eu falei, como eu já estou com a idade um pouco avançada, vou focar agora na carreira de treinador. E aí consegui começar a minha história através de um grande amigo, que é um irmão não de sangue, mas de consideração, que é até professor. Esses são bons. Que é até professor de outra modalidade de jiu-jitsu, que é o Robertinho, um irmãozão que eu tenho. Hoje em dia eu moro em Recife. Hoje em dia não, já há alguns anos. E assim, gente, vai ficar aqui um alerta para aqueles que falam, mas eu estou na margem, na clandestinidade, porque eu não tenho condições, eu não tenho contato. Acabei de citar a minha situação. Antigamente não tinha informação nenhuma. E aí chegou um belo dia, o cara me ligou assim numa quarta-feira, lembro como hoje, apesar que faz mais de 20 anos. Sebastião, estou aqui com... Na época era o atual presidente da Federação Pernambucana de Boxe, Jaime Moraes. Falei de você para ele quer conversar contigo e realmente você quer passar a existir de fato. Que até então era igual aquele filho do índio que nasce no meio da floresta amazônica, em local entranhado, que o ser humano ainda não colocou o pé. Ele não tem registro, então para o Brasil ele não existe. Não existe. É igual... Verdade. Então assim, vai ficar o alerta aí. Gente, longe de mim querer monopolizar o boxe, a nobre arte na região. Mas foi colocado ao meu poder de fiscalizar quem pode ministrar aula no Vale do São Francisco, pegando aí numa parte da Bahia. Eu sou o único membro, não falo isso com orgulho, falo com pesar. Gostaria muito de ter vários para fomentar o boxe no estado, mas de forma legal. Não pode ser de qualquer jeito. Né? Como? Regularizado com órgão competente, no caso a Federação do seu estado, que por sua vez é filiada à Confederação Brasileira, a FEBBOX. Aí sim você vai passar a existir de fato. São esses órgãos que vão te dar, se você quer realmente seguir carreira de boxeador, vão te dar o direito de participar de grandes eventos. Se você não tiver filiado, você não existe. Você pode ter 50 anos, vai ter 50 anos fazendo algo de errado e não existe. Então foi assim que eu cheguei. Uma quarta-feira o cara me liga e fala, tem como tu vir aqui em Recife? Eu nunca tinha andado em Recife. Apesar que eu sou pernambucano, mas fui criado no Rio de Janeiro. E nunca tinha andado em Recife. Mas aí eu peguei o cara pela palavra, falei, vou, que dia pra mim tá aí? Sábado, se era uma quarta. Falei, vou, não tinha R$1 no bolso. Não tinha R$1, não tinha informação. Mas é isso. É isso, então muitos usam isso como um disfarce pra não falar, não, eu sou assim, eu tô na margem da clandestinidade porque eu não tenho condições, não conheço ninguém. Cara, foi assim que aconteceu na minha vida. Eu vou sim, no sábado eu tô aí, não sabia onde era, não tinha R$1 no bolso. Aí comecei a correr atrás, chegava para um aluno meu particular, meu momento é esse. Tem como me adiantar aí do pagamento do final do mês, o cara chegava junto.
E aí eu falei, como é que eu chego aí? O cara falou, você vai descer no TIP, que eu nem sabia na época o que era TIP. E aí você vai pegar um metrô lá embaixo mesmo, vai descer aí no terminal final. Tem uma avenida gigante, do outro lado tem alguns ambulantes. Você vai pedir uma informação aí de um ônibus para Pau Amarelo. E vai descer em frente ao Bom Preço do Janga. É Olinda depois, né? Olinda, né? É. E assim foi, cara. Eu saí daqui na sexta-feira por volta de 19h30, fui chegar no sábado de manhãzinha, 7h30 da manhã. E no destino final, fui chegar quase meio-dia. Aí eu falei, tô aqui já em frente ao Bom Preço do Janga. Aí ele falou, como é que você é? A gente não se conhecia. Uhum. Aí só por telefone, eu falei, eu me descrevi, ele também. E assim começou. E em 3 meses eu estava colocando atleta no maior evento de boxe do Brasil, Campeonato Brasileiro de Boxe, em Aracaju. E tive nesse ano, a nossa equipe obteve o nocaute mais rápido do Campeonato Brasileiro. Um atleta meu que só tinha uma luta contra um atleta de Minas Gerais com mais de 14 lutas. Inclusive o cara foi hospitalizado com uma fratura na costela. Nocaute primeiro round. E aí pronto, começou por aí. Começou por aí. É. Tá vendo? Mas tudo tem o início e outra coisa. A oportunidade, se você for esperar a oportunidade certa, ela nunca vai vir. Você tem que criar. Né? É justamente isso. É isso mesmo. A gente está aqui com o Tiago, está conosco, a Silene, sempre aí conosco também, José Orlando, a Atla do 11 Garotos. Silene, boa noite. Né? Alan Carvalho também está conosco, Adenilson, DJ, Givaldo, Sérgio, Davi, Cavalcante, Mar José. Máximo respeito, o melhor, DJ dos seus, professor? Isso, aluno meu. Abraço, DJ. JH Anota, né? Professor Denildo Bento, né? Aluno também. Felipe Daniel. Também aluno. Luísa Rodrigues, Alex Queiroz. Aluno. Né? O Patrick também, o Juan. Isso. O Serrote TV entrou. Alex Queiroz, mestre Sebastião, entende muito de boxe. E a gente tem o professor Danilo Alberto, conheço a modalidade e exato há 1 mês. Máximo respeito ao mestre Sebastião, faço boxe na Forja de Campeões como boxe recreativo. Trabalho fantástico, né, Sebastião? Fazendo história. Que estava fora de foco. E aí, o Pedro Araújo também já está conosco. Boa noite, Lucilene, tem uma galera aqui. A gente vai continuar falando de vocês daqui a pouco. Então, assim, você já me falou quando o boxe entrou na sua vida e agora eu gostaria que você descrevesse para quem está nos assistindo aí o que é a Forja de Campeões. Descreva aí. Forja de Campeões, a ideia de colocar esse nome, Forja de Campeões, denominado Forja de Campeões, é em homenagem ao evento mais antigo do boxe brasileiro. Quase, se não me falha a memória, mais de 70 anos. Foi criado pelo clã dos Zumbanos, do Joffre, nosso eterno campeão mundial de boxe, o primeiro, Éder Joffre, né? Que foi coroado pelo Conselho Mundial de Boxe, WBC, entre os 4 organismos, as 4 organizações do boxe mundial. Isso agora falando do boxe profissional, daqui a pouco eu vou destrinchar isso aí, eu vi Patrick falando aqui sobre o que é boxe olímpico e boxe profissional. No boxe profissional, os grandes organismos, as organizações que regem o boxe profissional são o Conselho Mundial de Boxe, WBC, Associação Mundial de Boxe, WBA, Organização Mundial de Boxe, WBO, e FIB, Federação Internacional de Boxe. Se aparecer um outro campeão aí por uma outra organização, não tem peso, não tem credibilidade. Perfeito. Entendeu? E Éder Joffre foi o primeiro campeão mundial de boxe e foi coroado pelo WBC entre os 4 organismos que eu acabei de citar. O WBC é tido como o mais cobiçado, que é o verdinho lá, o cinturão verde. Nós conseguimos com Éder Joffre e com Miguel de Oliveira esse cinturão. Né? Popó é tetracampeão mundial, mas infelizmente não conseguiu o WBC. Mas que não tira a grandeza dos demais cinturões que ele conseguiu. Até porque ele foi super campeão pela Organização Mundial de Boxe, pela associação também. E é um cara que tem todo o meu respeito. Como atleta nem se fala, e como pessoa, graças a Deus, hoje eu gosto da amizade, não só dele, mas do filho dele, do Igor, que hoje também é empresário dele. Mas o Popó hoje, ele deixou o boxe cedo, porque
ele deu uma sumida da mídia, né? É porque... Assim, ele deixou, houve algum problema com ele? Não, é o seguinte, o boxe no Brasil, sempre a turma fala isso. Sabacha, o boxe no Brasil teve uma queda na mídia. Gente, um boxe no mundo, isso eu nunca falo em cima de achismo, né? Eu falo em cima de provas, de fatos. Né? O boxe sempre foi tido como o esporte que mais bem paga no mundo. E quando eu estou me referindo ao esporte que mais bem paga no mundo, eu estou me referindo ao esporte que dá dinheiro, mas é dinheiro mesmo. Como Fórmula 1, golfe, tênis, basquete. Não é de algumas modalidades que estão na moda. Né? Eu tô falando, o boxe ele existe desde o Antigo Egito, bem prematuro ainda. Né? Tem documentários aí maravilhosos. Se você colocar aí Reis dos Ringues, o primeiro negro a conquistar um título de campeão mundial, que até então era sinônimo de cozinheiro, de faxineiro negro, um norte-americano, que não existia regra, isso em 1910, só aí vai mais de 100 anos. 100 anos. Entendeu? Não existia regras, não existia contagem protetora, não existia contagem de round. Então, assim, a luta durou mais de 1 hora e a polícia teve que intervir porque ambos não queriam parar e nem os treinadores jogavam toalha. Então a polícia teve que intervir, um terminou com 2 costelas fraturadas e outro com 3 dentes a menos. Entendeu? Aí sim! É na época dos homens. Se degladiando. Se degladiando. Então é isso. Então o boxe sempre foi um esporte que mais bem paga no mundo. Se você der um Google aí, você vai ver uma matéria há 10 anos atrás, justamente 10 anos atrás, 2014, que teve a luta do século do norte-americano Floyd Mayweather contra o filipino Manny Pacquiao. Na época, a bolsa do Mayweather, independente de vitória ou derrota, 68 milhões de dólares. Entendeu? É muita grana. O GM, que é a catedral do boxe em Las Vegas, Las Vegas foi construída em cima de jogatina e de boxe. Os senhores... foi justamente uma forma clandestina de fugir das leis e, de repente... Hoje em dia tem um leão lá em tamanho real de ouro na frente do MGM, que é a catedral do boxe. E os senhores feudais começavam a jogar poker e aí no intervalo tinha que ter uma atração ali para passar o tempo e os caras começavam a se degladiar. Né? Então o boxe é muito rico, a cultura do boxe. Eu sempre passo para meus atletas, quando vocês realmente pegam a visão do que é o boxe, a nobre arte. Não é só chegar aqui e aprender a golpear, a socar. Não, aprende a cultura do boxe. A cultura do boxe é maravilhosa. Entendeu? E sair daquilo que todo mundo conhece. Não, tem coisas maravilhosas. Por exemplo, sem tirar o mérito do cara que eu vou citar aqui. Que pra mim, não tem nem como, né? O cara, os fatos estão aí para provarem. Mas assim, a turma da coxia, a turma da velha guarda, eu me considero velha guarda, eu tenho 46 anos, tenho mais de 23 no boxe. Então, a mídia classifica Muhammad Ali como o rei do boxe, né? Eu tenho ele como o segundo maior. Não só eu, mas quando eu falo no nome de grandes treinadores. Posso citar aqui uma cartilha de vários, assim, os maiores do Brasil e do mundo. Tipo Tony Box, é um baiano que mora em São Paulo há mais de 20 anos. O cara é campeão mundial como treinador com Rose Volante. Nós temos 6 campeões mundiais no boxe profissional. 2 mulheres e 5 homens. E ele é um dos campeões com a Rose Volante. Né? Então temos Éder Joffre, nessa ordem, Éder Joffre, Servílio de Oliveira, Acelino Popó Freitas, Sertão, Patrick Teixeira em 2019, Roseli Volante em 2021 e agora o ano passado a Dani. São 7 campeões mundiais pelas organizações que eu citei no início. Os 4 organismos sérios do boxe profissional. Do boxe profissional. E assim, todos nós é unânime em dizer que o Muhammad Ali ele teve um simbolismo gigantesco, por isso que ele foi coroado como rei do boxe, não só nas 4 cordas, a gente fala, lá em Cuba fala as esquinas, que é os corners, não só em cima do ringue. Ele foi um cara que nasceu como Sugar Ray, eu ia falar do cara que pra gente é o número 1. Essa é a cereja do bolo, daqui a pouco eu falo. Ele nasceu como Cassius Clay Jr., norte-americano, e morreu como Muhammad Ali, muçulmano. Então ele se rebelou contra os Estados Unidos. Ele falou que não ia lutar contra vietnamita, porque vietnamita nenhum tinha dado uma porrada na cara dele, não tinha motivo de lutar contra os caras. Entendi. Então ele se rebelou contra os Estados Unidos,
Perdeu tudo que ele tinha, e quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Título de campeão mundial, muita grana. Muita grana. Foi preso e ficou 5 anos preso. E saiu como muçulmano, já com o nome de Muhammad Ali. E aí reconquistou tudo novamente. Então ele tem um simbolismo muito grande, não só para dentro do ringue, mas fora do ringue. Por isso que ele é coroado como rei do boxe. Sem tirar, o cara era muito fera. Né? Não é à toa que tem frases assim antológicas dele. Uma delas é que um repórter perguntou assim, então, é verdade que você é o número 1 do mundo, né? Ele falou, eu não só me acho o número 1 do mundo, eu sou duplamente o melhor. Que além de eu vencer meus adversários, eu escolho o round que eu venço e da forma que eu venço. E é verdade. Ele chegava na imprensa assim, na pesagem, na hora da face to face, cara, rosto a rosto, e falava assim, vou vencer meu adversário no 3º round. E não é esse, é da próxima luta que eu nem sei com quem eu vou lutar ainda. Aí, pá, venci por nocaute, 3º round. Aí a imprensa começou a falar, é coincidência. Aí ele começou, pronto, a próxima luta eu vou vencer. E começou a realmente acontecer. Então o cara era fora da curva. Eu tenho ele como o 2º maior do mundo. Agora, literalmente falando só de boxeador em cima do ringue, o cara, pra nós, treinadores antigos da velha guarda, chama-se Sugar Ray Robson. O cara que teve mais de 240 lutas de 99 praticamente de vitória. O cara que, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Isso é bem emocionante. Teve um óbito de um adversário dele, lutando com ele. E se você dar Google aí, você vai ver, inclusive, imagens reais. Né? Fecharam a luta, os promotores, o pessoal envolvido no evento. E aí ele sonhou, que não foi um sonho, ele falava que era uma premonição, que no 10º round ele conectava um golpe forte, o cara caía, se debatendo nos pés dele, com a perna dura, o olho virando, e o cara ia a óbito. E aí os promotores falaram, não, que isso é paranoia sua, é apenas um sonho. E ele, não é um sonho, é uma premonição, eu sei do que eu estou falando, vai acontecer, eu não vou lutar com esse cara. Só que tinha muita coisa envolvida. Né? Como, menino? Muito, patrocínio, dinheiro, patrocinando. Tá. Então tentaram convencer e ele estava irredutível. E aí trouxeram um padre, inclusive nas imagens reais, passa esse padre entrando com ele num reservado, numa sala, e o padre convence que aquilo era apenas um sonho, não era premonição, que nada disso ia acontecer. Ou seja, a luta aconteceu quando foi no 10º round, no mesmo round que ele realmente teve a premonição, ele vinha ganhando por pontos, uma margem de pontos bem à frente, e o cara cai nos pés dele, da forma que ele teve a premonição, com o olho duro, a perna se debatendo. Levaram o cara em coma para o hospital e no dia seguinte foi detectado realmente a morte, foi constatada, aliás, a morte por traumatismo craniano. E aí ele se culpava demais, ele gritava, ele batia, botava as mãos na cabeça e dizia, a culpa foi minha, eu falei que eu não ia lutar com esse cara, vocês insistiram. E aí ele, olha só o final disso aí, ele descobriu que o cara ia pegar o dinheiro da bolsa e ia comprar uma boa casa para a mãe. Aí foi o que aconteceu, ele pegou o dinheiro, comprou uma mansão para a mãe do cara e sustentou ela durante 10 anos com uma mesada gorda. Uma forma de reparação, né? Que não era nem culpa dele. Na verdade, osso do ofício. Então, assim, é isso que eu digo, a hombridade. Antes de fazer um campeão nos rings, tem que fazer um campeão na vida. Com certeza. Mestre, aqui está dizendo o seguinte, a Escola 11 Garoto está falando o seguinte, eu tenho um aluno do futsal que gosta muito de brigar. Qual o seu conselho? Rapaz, eu sempre digo que a disciplina ela é primordial, né? Eu sempre falo o seguinte, eu não olho para meus alunos, existe uma diferença entre aluno e atleta, né? O aluno é aquele que não tem grandes pretensões, seja ele recreativo ou do social. E o atleta já está dizendo, atleta de alto rendimento. Então, assim, eu sempre falo para meus alunos o seguinte, a disciplina ela é primordial, eu não olho para eles nem através de posição social, de cor, de sexo, para mim são igual peças de xadrez. Então, para mim, todos eles têm a mesma importância, né? Então, a disciplina ela vem em primeiro lugar. Vou dar um exemplo aqui para... Qual é o nome dele? Sebastião, da Escola 11 Garoto. Ótimo, Sebastião. Vou dar um exemplo aqui, por questão de ética, eu não vou citar o nome da mãe nem do garoto, né? Mas, inclusive, na rua da academia tinha um garoto, um caso de inúmeros, que a mãe chegou e falou assim, professor, esse meu filho tem 12 anos e eu não consigo mais controlá-lo.
Já tentou me agredir várias vezes por coisas básicas, tipo uma toalha molhada que está na cama quando eu vou reclamar. E eu falei, então pronto, deixa ele aqui comigo. Cheguei para Tassiana, daqui a pouco vou citar pessoas que são importantíssimas na equipe Forja de Campeões. Ninguém faz nada só. E ela é uma das, a Tassiana. Tassiana, Gilson, é uma porrada aqui de gente que daqui a pouco eu vou citar. Tranquilo. E eu falei, coloca esse menino na turma da limpeza. Que ele falou que se tocasse numa toalha, a mão dele caía, né? Aí uma semana depois, a mãe dele passa lá na rua, ele tá varrendo a calçada da academia. Aí ela me manda uma mensagem. Professor, mestre, não acredito que eu vi fulano de tal. E quase que ia falando o nome do lugar. Que eu vi fulano de tal varrendo a calçada da academia. Eu falei, sim, por que não? Qual a diferença dele para os demais? Não, isso é maravilhoso. Mas se fosse comigo, ele ia me agredir. Eu falei, não, mas aqui não tem essa. Então, e assim, ninguém toca fisicamente, ninguém agride verbalmente. É apenas aplicando a disciplina. E todos nós, você vai continuar. Isso é o que falta, porque nós nascemos já esperando ter alguém que nos seja o modelo e nos dê disciplina. Mas às vezes chega um garoto lá, tem uns casos assim engraçados, né? O Patrick lembra mais do que eu desses casos. E o cara chega lá, totalmente, eu sou um cara bem da velha guarda para algumas coisas, né? O boa noite, o bom dia, por gentileza, para mim tem que existir, né? Eu fico, gente, me desculpa aí, mas assim, é verdade. Às vezes eu tô em frente à academia e para um cara de moto, de carro, bruscamente, não dá um bom dia, uma boa noite e fala assim, onde é que fica a rua tal aqui? Aí, boa noite, meu irmão, por gentileza, tal... Pô, isso no Brasil todo, mas, cara, aqui é demais o número, cara. Parece que você é um subordinado do cara, tá entendendo? E essa geração mais nova é que é realmente... Né? Um dia o cara chegou lá assim, né? Eu vou contar de um caso que eu lembro que são inúmeros. O cara chegou assim, não tem como assim pra eu demonstrar aqui, mas dá pra vocês imaginarem, bem jogado, boné em cima dos olhos, o short lá embaixo, né? Aí falou assim, e aí, quanto é o baba aí? Aí eu falei, como é que é, rapaz? Se ajeita pra falar comigo, rapaz? Aí ele tomou tento, aí se ajeitou, falou, não, a mensalidade aí como é que é? Eu falei, depende da tua idade, talvez você possa participar do projeto ou como pagante. Aí fui conversando com ele. No dia seguinte eu já veio totalmente diferente. Todo arrumadinho, boné direito. Rapaz. Ele sente essa necessidade, sabe? É preciso, é como nós estávamos falando aqui antes de começarmos. Algumas coisas que nossos pais atuaram em nossas vidas, que hoje seriam situações perversas, eu tiro o chapéu para minha mãe. É verdade. Eu tiro o chapéu e assim, várias coisas que hoje é considerada absurda. Usa as tuas palavras as minhas. Mas ela criou 12 filhos ali, ó. Sabe? E meu pai era só olhar. Mas vou te falar o seguinte, cara, eu sempre... o projeto social, a equipe Forja de Campeões tem 23 anos, o projeto tem 15. Como surgiu o projeto social? Na época, a gente... Eu falo a gente porque a equipe, ninguém faz nada só. A gente ministrava aula em essas academias de musculação, que o cara coloca 80% máquina de musculação, e aí deixa um cantinho lá, me desculpa a turma da musculação aí, com todo respeito, mas é assim mesmo, tipo assim, o resto do resto, pra ginástica, pra aula de luta em geral, um saco pendurado e acabou. No máximo um espelho lá pra você se corrigir. E eu falei, eu era cansado com aquilo, eu falei, não, velho, eu vou mudar essa realidade, cara. Eu vou montar uma escola de boxe que vai ser referência, não só no estado de Pernambuco, mas no Brasil. Mas é uma escola de boxe mesmo. E assim, longe disso, que se tem um cara humilde aqui, sou eu, cara. Mas eu falei, se for pra montar qualquer coisa, eu não monto. Vou continuar do jeito que eu tô. E graças a Deus, cara, agora sim, eu acho que eu posso falar das pessoas que nos apoiam, né? Pode. Tem uma pessoa que é de suma importância, chama-se Isabela Moisés, vulgo Bela Box, uma advogada, capixaba do Espírito Santo, mas na época que eu a conheci, morava em São Paulo. E como foi que eu conheci? Fui fazer um curso em 2017, nessa época a gente ministrava ainda aula em espaço aberto. E algumas academias de musculação, como eu citei, né? Eu sei. Mas era um cantinho lá, não podia colocar nenhum garoto assim gratuito, porque tinha que dar satisfação ao pessoal, do proprietário. Mas aí o projeto já começou aí como? Chegava um garoto, ficava lá fora olhando, olhar de pidão.
Aí eu falava, isso é "E aí, identificável. não, eu queria treinar, mas não tenho condições de pagar." Aí eu falava com o proprietário, ele falou, Sebastião, muito não, mais uns 2 ou 3 aí, você coloca e em troca eles fazem uma limpeza na sala, monta, desmonta um equipamento aí. E foi assim que começou o projeto social, 15 anos atrás. A equipe já existia, tem 23 anos, e o projeto foi assim. E aí, muito prematuro ainda, o embrião, e depois foi ganhando corpo. Foi quando a gente começou a ministrar aula lá no Parque Josefa Coelho. E numa praça do José e Maria, na Lilinha Amorim, chamam de Praça Nova, apesar que não é nova. Tem essa identificação, Praça Nova, Praça Velha, né? Esses contrastes. E começamos. Então, daí surgiram grandes campeões. Na vida, todos os dias surge lá no projeto. E no ringue, literalmente. Né? Fazendo um breve resumo, hoje nós temos, sem desmerecer, campeões estaduais, mas eu já perdi as contas de quantos campeões estaduais a gente fez. Aí vamos para uma outra prateleira. Campeões brasileiros, nós temos bicampeões brasileiros aqui. Todos oriundos do projeto Social Boxe Livre, da equipe Fora de Campeões. Nós temos medalhista internacional com a seleção permanente olímpica na Bulgária, 2019, vencendo a poderosa Rússia. Que a Rússia é bom até em dominante, futebol de botão. Né? Os caras são um iceberg, uma pedra de gelo. Os caras não têm sentimento. Entendeu? Esse lado emocional dos caras eu admiro demais. Eles não se abalam com quase nada. E o brasileiro é todo sentimental, né? O latino em si, ele já é um povo muito emocional. Gente, não que você não vibre nas conquistas. Eu vou usar aqui, vou plagiar uma frase de um grande amigo meu, que é o head coach, treinador-chefe da Seleção Brasileira de Boxe, que é o órgão maior que controla o boxe no país. O Matheus Alves, que num podcast lá no Rio de Janeiro ele falou algo que eu já vinha conversando, não com as palavras que ele colocou, que ele fala o seguinte: não comemore excessivamente uma vitória e nem chore excessivamente uma derrota. Quando você comemora excessivamente uma vitória, você às vezes acaba caindo num acomodismo. Né? E quando você chora excessivamente uma derrota, às vezes você entra em depressão e não quer mais saber do esporte, acaba abandonando o esporte, achando que aquilo não é para você. Então tem que ser dosado. Com certeza. O professor Danilo aqui está dizendo: Petrolina precisa conhecer melhor a modalidade e o trabalho do mestre. Petrolina pode e deve criar uma cultura esportiva das mais diversas modalidades. Tem uma história no handebol, boxe, tem potencial. Handebol, você jogou handebol? Não, eu acho que ele está falando, tá falando do esporte, né? Do esporte em si. O Carlos Lamaglia está aqui, boa noite, também está acompanhando. E ele faz um comentário: excelente explanação, professor. História do boxe ao vivo no Bola na Rede, né? Canal aberto e rádio TV. Então, assim, o professor Marconi está conosco também, o Marcos, o Ragnar, né? E aí Guerreiro, acho que é dos seus, né? Isso. A Cecília Lordelo também está aqui conosco. Pergunta se Cauã vai lutar em Recife. Cara, vou colocar aqui em primeira mão para vocês. Depois que eu entrei aqui no estúdio, não peguei no celular, eu mandei uma mensagem antes de vir a caminho daqui para o presidente da Federação Pernambucana, porque é o seguinte: o Cauã é para lutar a primeira etapa, que vai ser domingo, dia 24, lá em Recife, a primeira etapa do Pernambucano, e fazer a estreia também do Guilherme, né? O Patrick falou dele aqui, que é um garoto também que vem crescendo muito no boxe. Todos garotos muito novos ainda. O Cauã, como eu falei aqui, e o próprio Patrick salientou, começou comigo com os 10 anos, aos 10 anos, e está com 15, nunca perdeu um treino. Se tem um garoto, é porque é tanto assunto, cara, que a gente sai de um e entra em outro. Eu me empolgo. Falar de boxe, eu me empolgo. Se tem um garoto que, assim, é exemplo, é por isso que eu digo, gente, nem tudo que a gente ouve por aí, cara, é verdade. Por exemplo, tem um ditado que fala assim: porque o garoto tem pouca idade, tem que respeitar, tá vivendo a juventude, a infância, a adolescência. Negativo. Há casos e casos. O Cauã começou comigo com 10 anos. Ele teria os mesmos desejos que um garoto de 10 anos, de ir pro fliperama, jogar videogame, bola e etc. E ficar na esquina batendo papo até tarde. Ele nunca perdeu um treino.
Nunca perdeu um treino. E outra coisa, não faz cara feia. Se alimentou bem, treina da mesma forma. Se não se alimentou, treina da mesma forma. Se dormiu bem, treina da mesma forma. Se não dormiu, também treina. Não tem tempo ruim. Se você me perguntar assim, qual é o atleta que já passou pelas tuas mãos, que nunca te deu problema em relação a treino, a disciplina, compromisso. Esse cara chama-se Cauã Evangelista. Parabéns. Mas, professor, me diga uma coisa. Com toda a sua experiência e conforme os resultados... Desculpa te interromper, só pegar esse gancho, senão eu vou esquecer que o Danilo falou aí, meu aluno Danilo. Então, gente, deixar bem claro, a questão de fomentar mais o boxe na região. É um desejo? Mas eu tenho outras prioridades. Eu vou dizer o porquê. Eu não quero nem falar em poder público, porque toda vez que eu falo em poder público, eu acabo me estressando. Falei isso ontem para um aluno meu, hoje de manhã, aliás, na turma de manhã. Porque, sabe o que, cara? São 23 anos, entra a gestão, sai a gestão. Sabe quantas promessas já existiu? E olha que eu estou falando, com toda a modéstia, de uma equipe que tem um nome no país. Nós colocamos atletas na seleção brasileira. Nós temos medalhistas mundiais em eventos internacionais. Entendeu? Nós temos aí um Cauã Evangelista, vice-campeão mundial, lutando com a Ucrânia, lá no Legado Olímpico, no Rio de Janeiro. E mesmo assim, não vou citar nome aqui, outras pessoas que treinam comigo, no social, no recreativo, que tem contato diretamente com pessoas influentes, estou falando na área do poder público. Do poder público. Cara, reunião em cima de reunião, tantas e outras gestões passadas. E eles, assim, não sei, mas o que aparenta é que eles querem te vencer pelo cansaço. Aparenta não, é real. Entendeu? De reunião em cima de reunião. Vou te falar o seguinte, há quase 10 anos atrás, minha petição na época era por um espaço que eu tenho, hoje que eu tenho. Que na época, como eu citei aqui, eu ministrava aula em espaço aberto. Então, minha petição na época era um galpão isento de custo. E eu não estou pedindo nada demais, até porque eu faço um trabalho gratuito para a sociedade. Então. De inclusão social através do esporte, no caso do boxe. E não, com certeza. E assim, gente, eu sou membro da Federação Pernambucana, eu tenho cargo de diretor técnico, eu sou um dos técnicos da Seleção Pernambucana de Boxe. Todos os brasileiros, campeonatos brasileiros, eu sou convocado para estar lá. Isso há décadas. Então, assim, mesmo com todas essas primícias aí, com todo esse currículo, você chega lá, os caras te vencem pelo cansaço. Venha tal dia, tá certo. É o que você quer? É um galpão? Na época, chegou o cara de, assim, secretário de esporte, me colocar dentro do carro. Vamos dar uma volta na cidade. Qual seria o galpão ideal? É esse? Esse tá parado, tá sendo utilizado por mendigo, por morador de rua, cheio de fezes e etc. E eu falava, pronto, esse aqui seria ideal. Vamos dar vida útil para esse espaço? E assim, é uma mão de via dupla, é uma via de mão dupla. Tu me ajuda, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu tenho acesso aos pais dessas crianças. Se eu disser quem está nos apoiando é fulano, então a gente vai levantar muito voto para vocês. Uhum. Que tal pegar esse galpão aí abandonado, reformar ele, colocar logo da Secretaria de Esporte, da Prefeitura do Estado, do deputado ou do vereador X ou do prefeito X? E aí? Não, com certeza, perfeito. É esse aqui pronto. Então, para assinar os papéis, vem a terça-feira. Aí você já sabe o que acontece, né? Aí a terça vira quinta. Aí a quinta... Mas me liga vai antes. na outra semana. Aí a quinta você liga. É que eu tô no N10 inaugurando uma quadra poliesportiva com o prefeito. Tem como você deixar para a próxima semana? Cara, eu não tô falando de uma gestão. Tô falando de várias. Parece que eles têm uma cartilha que é passada para os demais. Entendeu? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não tenho nem medo aqui, vou lhe dizer uma coisa. A gente tem um projeto por fora aí, um projeto à parte aí por fora. Porque a gente já se cansou da situação da Secretaria de Esporte não nos receber, Câmara dos Vereadores, eu nem vou dizer prefeito, porque realmente aí a gente nem recebe mesmo. Mas o cansaço é comum. E essa semana nós tivemos assim o desprazer de ir na Câmara dos Vereadores falar com determinado vereador lá, né? E eu ouvi de um vereador dizer que, olha, esqueça essa pauta aí que esporte é traíra. Cara. Sabe? Pessoal do esporte é traíra.
se referindo aos esportistas, à Eu população, sei. não a eles. Eu sei, Quer dizer, e eu olhei para a cara dele assim e fiquei refletindo, né? E o Traíra falando que o Traíra somos nós. Então, assim, vamos deixar aqui quieto, mas é verdade. Não. Eu falo aqui falo com qualquer um deles. É experiência própria, tá na veia. Mas certo? É verdade. E não é só você, não. 99,9% dos entrevistados, se a gente fala sobre o que poderia melhorar a sua vida, o que poderia, quais são as ajudas. Então, assim, para não esquecer que é muito assunto importante, respondendo a Danilo lá, em relação a fomentar o boxe mais aqui na região. Seria uma prioridade, sim, mas eu tenho algo mais urgente à frente. Por exemplo, vamos supor, eu acabei abrindo brecha para o poder público. É um leque para o poder público. Falar um pouco do poder público. Então, o que acontece? Gente, é antiético falar em valores, mas eu vou fazer questão de falar. Só nessa etapa, cada etapa do Pernambucano agora, vamos supor que eu viajo domingo. Eu estou dizendo vamos supor, porque eu estou esperando a resposta do presidente se tem atleta inscrito na categoria dos atletas que eu escrevi. Que você tem. Porque se não tiver, a gente ganha pro WO, é um custo a menos. Ninguém vai fazer o que lá. Com certeza. Então ele tem que me dar esse resultado, se possível, hoje ainda à noite. Mas vamos supor que ele diga que sim, a gente viaja sexta-feira. Alimentação, passagem, hospedagem, inscrição de atleta e anuidade de atleta. Você tem que pagar tudo isso. Por isso, lembra do início que a gente falou de estar com alguém filiado, confederado, alguém que esteja realmente legalizado. Porque a gente paga e muito para estar atualizado. Eu pago uma anuidade caríssima, eu só não, todos os filiados. Todos os filiados. Cada atleta meu paga uma anuidade, além da minha equipe pagar a anuidade da equipe, que não era para um atleta meu pagar, porque ele já é meu atleta da equipe. Cada atleta paga mais um valor X e cada inscrição de cada atleta é R$150. Se eu levar 3 é 450. E assim por diante. E aí vem a hospedagem, alimentação e um monte de custo. Né? Então, assim, teve um grande amigo meu, ele vai me desculpar que ele não quer que eu cite nome, porque ele diz que faz de coração e de uma gratidão enorme que eu tenho por ele e por todos que nos ajudam. Mas não é ele citando, é você que está citando. Petrônio é um aluno meu, me deu uma contribuição generosa, bastante vantajosa aí. E ele falou, professor, faz um levantamento do custo total, do valor total, para mim ver quanto eu posso ajudar. Sabe quanto foi numa etapa só? R$ 2.468. São 5 etapas. Não precisa ser bom de matemática, não, para chegar à conclusão que eu vou gastar mais de 12 mil se eu fosse para as 5 etapas. Eu estou falando de um estadual, agora imagine o Campeonato Brasileiro, que é o evento-alvo principal. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Aí onde está. Gente, não falo com soberba, longe disso. Mas tudo que a equipe Fora de Campeões e o Projeto Social Boxe Livre conquistou, graças a Deus, primeiramente Deus, segundo, pessoas privadas, empresas privadas que nos ajudou. E aí eu vou chegar lá agora. Isabela Moisés, que eu comecei a falar, uma advogada capixaba do Espírito Santo, que residiu muitos anos em São Paulo. Fui fazer um curso em 2017 lá em São Paulo. Nós se reunimos, assim, os treinadores mais antigos. Vamos convidar 2 treinadores de cada estado, para não ficar muita gente. E o pessoal antigo que trabalha com alto rendimento, com competição. Porque não adianta você colocar um treinador novato, o cara vai fazer pergunta que a gente já está lá na frente. Eu entendi. Era para a turma antiga mesmo. E aí a gente queria trazer um cubano. A gente pensou no Alcides Sagarra. Gente, quem é Alcides Sagarra no mundo do boxe olímpico? É o cara que tá no Google aí, tá no Guinness, no livro dos recordes, o maior detentor de medalha olímpica em qualquer esporte olímpico. Olha que são 48 modalidades olímpicas. Ele tem 48 ouro, na faixa de 13 bronze, ao todo são mais de 60 medalhas, um único treinador. Ele acho que tá com uns 90 anos já de idade. Tá velhinho. Alcides Sagarra, um cubano. Porque o boxe é para Cuba como o futebol era para o brasileiro. Era. Brasil. Entendeu? Boa colocação do Ivan. Então é isso. E a gente estava pensando em trazer ele, em 2017. Não, vamos trazer, não. Vamos contratar o Paco. O Paco é um outro cubano, Paco Garcia. A história do Paco Garcia chegou em 90, acho que em meados de 90, começo dos anos 90, veio para o Brasil e foi ele que assumiu a seleção brasileira de boxe. Na época a gente só tinha uma única medalha, que era com Servílio de Oliveira há 48 anos atrás. E aí o Paco veio e implementou
essa metodologia cubana, né? E aí, de lá pra cá, ele foi um dos caras que tem uma importância gigante para o boxe brasileiro. E aí, de lá pra cá, óbvio que com essa atual gestão da CB Box também, cara, o Matheus Alves, o Léo Macedo, a turma toda, a Cibele, que hoje em dia dirige a seleção brasileira, chegando ao presidente Marcos Brito. Hoje, pô, a gente tinha uma única medalha, como eu acabei de citar, com o Servílio de Oliveira, há 48 anos atrás. A gente foi ouro com Robson Conceição, Rio 2016. A gente foi ouro em Tóquio agora, 2021, com o Ebert. Fora as outras medalhas de prata, de bronze. Prata em Londres 2012, com os irmãos Falcão, Esquiva, foi prata, e o irmão dele, Yamaguchi, foi bronze. A primeira competição que o boxe feminino foi introduzido foi em Londres 2014, que era até então o boxe feminino não participava. E a gente já conquistou na primeira participação a medalha de bronze com a baiana Adriana Araújo, né? E aí de lá pra cá só medalha. Nós temos a bicampeã mundial, que o Patrick citou aqui, a Beatriz Ferreira, bicampeã mundial no boxe olímpico, né? E fora agora, no Pan-Americano, valendo vaga para a Olimpíada agora, a gente classificou, só no PAN foi 4, e mais 2 agora no pré-olímpico. Tem um segundo pré-olímpico agora em abril. Aqueles que não obtiveram vaga, tem tanto no Pan-Americano né? Quanto agora na Inglaterra, vão ter mais uma chance aí. Hoje o boxe olímpico é o melhor boxe da América Latina. Deixa eu entrar na conversa. E a advogada, onde é que entra na história? Aí, tá vendo? Eu sumi de novo, né, da advogada. É, porque eu fiquei curioso. Cara, pô, gente, me desculpa, é muito assunto, cara. Então, a gente contratou o Paco Garcia, cada um pagou um valor X, uma semana, manhã teoria, tarde prática, uma semana suado, só modéstia à parte, os dinossauros do boxe, dos treinadores assim, do Brasil. E aí, no sabadão lá, o final do treino, teve um grande amigo meu, treinador, o Darlison, falou assim, ó, tem uma aluna minha, personal, gente, essas alunas particulares, alunos no geral, seja personal, que é particular, muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, mas são eles que bancam, na maioria das vezes, a passagem de um atleta que não tem condições, ajuda numa alimentação, no material de treino. Muitas das vezes esse pessoal tem uma importância muito grande pra gente, né? E aí ele disse, vai vir uma aluna minha aqui, a Isabela Moisés, ela é louca pelo boxe, treina particular e tal. Hoje ela é atleta, na época era só aluna do recreativo, personal, particular. E ela vai trazer um bolo e tal, para comemorar com a gente aí, conhecer vocês pessoalmente, que na maioria só conhece por rede social. E assim foi, ela chegou, a gente começou a trocar ideia, conversar, e falei do projeto para ela. Ela falou, pô, que maravilha, e vamos estreitar esses laços aí. Peguei contato dela, e ela meu também e tal. E nesse curso aí, para mim, foi um dos melhores negócios que eu fiz. Porque além do conhecimento, que conhecimento é vasto, nunca há limite. Nunca há limite. Né? Entrou a Isabela Moisés na minha vida e na vida da equipe do Projeto Social. E o Charles Rodrigues, lembra que eu falei da Bom Combate? Em termos de material. A Isabela, peguei contato da Isabela, conheci o Charles Rodrigues lá. Hoje em dia é o meu principal patrocinador da equipe Fora de Campeão em termos de material bruto, de equipamento de luta, tudo ele me fornece, né? Eu sou hoje em dia o representante do Norte-Nordeste na empresa dele. Sou eu que testo o material, dou aval se tem que melhorar, se não tem. Beleza. E a Isabela, quando eu cheguei aqui, a Isabela falou, professor, eu vou estar ajudando esporadicamente, numa passagem, num material de competição, uma sapatilha, um negócio. E assim foi. Passagem aérea, isso, aquilo, material. Aí chegou um dia que eu não vou mentir pra você, cara, eu tenho um monte de defeito, não é pouco não. Mas graças a Deus, uma coisa que eu nunca fui foi caloteiro. E eu tinha medo de assumir uma responsabilidade grande, de abrir um galpão, que era meu sonho, uma mega estrutura. Eu vinha me municiando de equipamento aos poucos, para um dia, se isso acontecer, eu já ter algo reservado. Mas eu tinha medo, pô, um aluguel caro e tal, custo. E eu ficava me acovardando, né? Aí ela falou, professor, vamos botar esse negócio pra frente. Busca um galpão aí, me manda as fotos, valor, tudo certinho. O pai dela é o maior cardiologista do Espírito Santo, já tá velhinho, 90 e poucos anos. Aí, falei, beleza. Aí pra você ver, quando Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, né? E aí eu tô passando lá, eu queria no José e Maria. Por que, gente, o José e Maria? Porque eu trabalho em todas as áreas, no social, no recreativo. Meu ganha-pão, tenho família, é o boxe também, as aulas particulares. E eu queria ali José e Maria porque fica bem entre Areia Branca, que é um bairro mais classe média alta, e a periferia, que é o projeto social, né?
E aí consegui na rua, a Escola de Boxe Fora de Campiões fica localizada na 4ª rua, você vindo sentido ali Areia Branca, passando por aquele viaduto recém-inaugurado, pegando a avenida principal, a 4ª rua, bem no início. 2 ruas antes da Praça Velha. E vi lá uma placa com aluga-se, e ali começou, peguei o contato, liguei pro cara. Quando é pra acontecer, né? É um cara que sempre me ajudou, honra quem te honra. O proprietário do galpão chama-se Marathon, um cara que sempre me ajudou, fez um preço bem abaixo do que seria o valor de lá. Até hoje é um cara que sempre entendeu o meu lado, o lado do projeto social da equipe. Mais um cara que Deus colocou nas nossas vidas. E perfeito. A Isabela, resumindo, ela sustentou isso aí de 2019 até a pandemia, 2021, por aí. Praticamente 95% de todo o custo de aluguel, água, luz. E, infelizmente, quando foi em 2021, ela veio à falência. E eu vi que ela estava sem jeito de falar comigo. E aí eu falei, caraca, como é que eu vou conversar com ela sem constranger? E aí teve um dia que eu falei, ô Isabela, longe de mim cobrar algo de alguém que pra mim é um anjo. Mas eu tô te perguntando porque eu tô preocupado com a tua saúde financeira também. Como é que tá aí a tua vida? Ela, pô, professor, ainda bem que o senhor puxou esse assunto aí, que eu não tinha palavras para conversar com o senhor. Eu tô do jeito que eu perdi tudo, naquela época que ficou meses fechado. Foi. Eu tô do jeito de contas básicas, assim, do dia a dia de água, eu não tenho nem como pagar. E eu agradeci demais. E aí foi cortada essa ajuda em 2021. E aí Deus colocou pessoas assim nas nossas vidas, pô, tipo o Sandro, que é um policial federal, que é um irmão que eu tenho, amigo de simplesmente 98 pra cá. E aí o cara, juntamente com o Gilson, que é um psicopedagogo, um cara que apoia demais o projeto em todos os sentidos. Já ajudou demais. O Patrick, ele citou o nome dele aqui na terça-feira. A Tassiana, na parte de coordenação da academia. Hoje eu só tomo conta do grosso. A gente delegou funções há muito tempo atrás. Cada um tem sua função lá. O Box Kids, quem toma conta é ela, que são crianças, é mais recreativo, são crianças mais lúdicas, são crianças de 5 a 10 anos. Né? Ela que toma conta da parte de escritório, Gilson. Né? E aí o Sandro, mas o Gil chegou um dia lá, eu estava praticamente em depressão. Como é que eu ia... Chegando no dia das contas... Eu sei. Porque assim, eu esperava um dia ela chegar e, professor, infelizmente, só dá para me ajudar até tal mês. Então eu ia ter um fôlegozinho ali de um mês ou dois que ela me desse, para mim criar alguma estratégia. Só foi em cima, assim, tipo do dia de pagar tudo, conta, aluguel, água, luz. E eu, pô, a cabeça travou. Travou. Aí chega o cara lá, um valor bem acima, dava para quitar quase 2 meses de todo o custo. E eu sei que esses caras não gostam que eu fale, mas eu vou falar. Sandro, cara, figura excepcional na minha vida, como amigo, como irmão, como parceiro. Gilson, da mesma forma, a Tassiana. E os de fora, Charles Rodrigues, Bom Combate, a Isabela que começou tudo isso aí. Né? E tem outros menores, mas que têm a mesma importância. Né? Dona Zulma sempre chegou junto, contribuindo com a gente. E tem um cara que é um cara que eu tinha tanto desejo de falar o nome desse cara, mas eu não posso. Porque ele exerce um cargo alto em uma grande empresa que controla o boxe no país. Eu já estou dizendo praticamente tudo. Mas eu não posso citar nome aqui. Era uma forma de eu tentar agradecer e homenageá-lo. Mas eu não posso porque eu sei que ele não pode ajudar todo mundo e as pessoas não entendem isso. Né? Com certeza. Mas, mestre, diante de você tem uma plateia ali de pessoas agora que não conheciam o boxe, já tinha ouvido falar, mas não tinha recebido essa explanação, essa palestra aqui, né? Essa exposição de valores. E eu tenho certeza que alguém ali está pensando em fazer e tal. Então, assim, o que uma pessoa assim que deseja fazer, quais seriam as primeiras coisas que essa pessoa teria que cuidar aí? Vou falar agora. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa, gente, que às vezes a gente não conclui um assunto, porque é muita coisa, cara. E eu sei que o tempo não é muito longo, eu fico tentando apertar num espaço de tempo curto, assim, todos os assuntos, né? Então, Danilo, finalizando aquele assunto lá, em relação ao fomento do boxe na cidade, na região, se eu pego uma grana dessa,
falei aí na primeira etapa, 2.460. São 5 etapas, mais de 12 mil se eu fosse todas as 5. É preferível fazer um evento aqui, gastar 20 mil num evento de porte médio, aí tendo que bancar arbitragem vindo da capital, bancar mesmo, passagem é por conta de quem vai fazer o evento. Passagem, alimentação e hospedagem. Tudo bem que eu tenho um ringue que é cereja do bolo, só um aluguel do ringue 48 horas, quase 5 mil reais. Né? Isso aí é mais uma conquista, né? Que no estado de Pernambuco nós somos a única equipe que tem um ringue profissional, incluindo até a federação. Nossa. Entendeu? Parabéns. Então, assim, é preferível eu fazer um evento aqui, trazer atleta de fora para lutar com os meus, porque, infelizmente, frisando mais uma vez, no Vale do São Francisco não tem nenhuma outra equipe credenciada, filiada a nenhum órgão competente. Fulano tá ministrando aula em tal lugar. Tá na margem, tá na clandestinidade. Infelizmente, falo isso com pesar. Ninguém quer se profissionalizar, então ficam aí na margem da clandestinidade. Entendeu? Então, o que acontece? Aí eu vou ter que trazer atletas, porque eu teria que trazer atletas de outros estados para lutar com os meus aqui dentro, pagar arbitragem, uma ambulância, porque a federação cobra, tem que cobrar mesmo. Tem que ter uma junta médica com ambulância, segurança do ambiente. Digamos que a gente consiga com a prefeitura o mínimo que seria um ginásio. Todo outro curso seria através de você. Então é mais preferível fazer um evento desse aqui ou pegar esse dinheiro e levar meus atletas para lutar fora. Lutar fora. Então aí tá explicado o porquê que a gente não faz evento aqui dentro. Agora, se chegar uma empresa aí, pronto, aí tá lançado o desafio. Se chegar uma empresa ou ao poder público, eu acho meio difícil. Mas vamos lá, empresário aí que queira... Professor, me fala o custo total aí, passa aí uma planilha, todos os valores. Vamos fazer um grande evento aqui. A gente assina o papel que você quiser na hora. E todas as estampas vai ter o nome da minha empresa, sem problema. Nas mídias, nas paredes da academia, nos uniformes dos atletas, aonde a gente puder colocar, a gente vai estar colocando. E respondendo agora a pergunta do amigo Hélio, foi a quem fez essa pergunta. Não, foi uma pergunta sua mesmo. Gente, você que quer dar início à nobre arte, ao boxe. Vamos lá primeiro para o recreativo. Meu objetivo é perda de peso, tonificação muscular, coordenação motora, ou então a própria defesa pessoal. Eu gosto da nobre arte, não conhecia, não tinha oportunidade. Bom, gente, primeiro de tudo, vai até a sede da Escola de Boxe Fora de Campeões, ou entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Tem o meu Instagram pessoal, apesar que eu uso mais o da equipe, que é o Forja de Campeões Oficial. Entendeu? E tem o meu contato, telefone, que é o 879-8811-7542. Vai fazer uma aula experimental, sem nenhum compromisso, não vai pagar pela essa primeira aula, e aí você realmente vai ver se se identifica com a modalidade. Garotos do projeto social, eu não tenho condições de pagar pela modalidade, quero participar do projeto, fiquei sabendo que existe o projeto social, entendeu? Como é que faz para participar do projeto social? Pronto. Como é essa escolha? Garotos de 10 a 16 anos, idade mínima de 10, máxima de 16, que estudem na rede pública de ensino, vai até a sede da Escola de Boxe Fora de Campeões, acompanhado de um pai ou de uma mãe. O pai ou a mãe, o responsável, vai assinar um termo de responsabilidade, leva uma declaraçãozinha do colégio, um documento com foto, faz a tua inscrição e já dá início aos treinos. Os treinos acontecem, no caso do projeto social, todos os dias de segunda a sábado, de segunda a sexta no horário das 17h30 às 19 horas e aos sábados das 9 às 10h30 da manhã. Boxe social ou boxe recreativo, todos os dias. Nós temos diversos horários. Turma de manhã de 6 às 7, à noite de 20 às 21. O Boxe Kids de 5 a 10 anos, às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Beleza? E, cara, eu sempre falo para meus alunos o seguinte, quando vocês conhecerem um pouco do boxe, vão ver que é bem além daquilo que vocês imaginam, que é aprender uma arte, que é aprender um esporte de combate, vai bem além do que isso, entendeu? Vai te dar uma autoconfiança, além dos benefícios físicos, vem os benefícios psicológicos. Psicológico, realmente. Cara, tem um aluno, eu acho, é teu filho, eu acho que ele treina comigo mesmo, cara. Caraca, tá vendo que mundo pequeno? Até as pedras um dia se encontram. É isso aí. Né? E assim, gente, desculpa te interromper. Tranquilo. Gente, quando tiver dúvida, digamos que é um mundo diferente para vocês, é um mundo novo. Não vai comprar gato por lebre. Procura. Hoje, no início a gente falou disso aqui, no início do nosso papo aqui, do nosso bate-papo.
Hoje a gente tem um acesso às nossas mãos, o mundo às nossas mãos. Entendeu? Sabe por que eu estou falando isso? Porque acontece muita tragédia. Ó, vou dar um exemplo aqui. Não sei a cidade, não lembro a cidade no momento, no Piauí. Não foi no Piauí, minto, desculpa, Maranhão, no ano passado. Houve um óbito de um cara que estava na clandestinidade, se dizia mestre, que hoje em dia essa palavra é moda, não sabe nem o que significa, né? E o cara acabou recebendo um golpe no plexo, uma região complicada, de pequenos nervos, entrando em pequenos nervos, cortou a respiração, o cara não sabia nem o que era primeiro socorro, e o cara veio a óbito, chegou no hospital já sem vida. E aí, nessa hora, presta atenção, pessoal que está aí assistindo, ouvindo, quando o filho é feio, ninguém quer ser o pai. Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. Na hora de divulgar nas mídias que é mestre disso e daquilo, todo mundo é o bambambam da situação. Na hora que a polícia chegou, você acha que apareceu o responsável? Então tá aqui, ó, registrado. O que acontecer dentro da Forja de Campeões, seja com você, com seu filho, é de inteira responsabilidade minha. Perfeito. Porque eu me preparei a vida toda, são 23 anos para isso. Professor, quero lhe agradecer por ter vindo, né, por ter dado essa palestra, eu nem digo explanação, mas eu digo é palestra mesmo. E, pessoal, olha aí, quem está aí na ociosidade aí, vamos fazer alguma coisa da vida, né? É verdade. Praticar um esporte, e aí já pega aí o boxe aí, que você já tem toda essa questão emocional que vai lhe amadurecer, termos, né? Físicos, né? Termos físicos, o boxe ele te dá inúmeros benefícios. Pô, tonificação muscular, coordenação motora, perda de peso, melhora no teu reflexo, na tua decisão de tomada de decisão rápida, né? Então, assim, o boxe ele engloba inúmeros benefícios aí, né? E eu garanto para vocês, pessoas que chegaram lá depressivas, né, de forma bem complicada, isso é gratificante. Ninguém vive sem dinheiro, infelizmente a gente tem que ter para sobreviver. Mas o que é gratificante para a gente é ouvir relatos de pessoas assim. Professor, eu cheguei aqui, não tinha nem coragem de falar como eu estava naquele momento para o senhor. Mas naquele momento eu estava passando por isso, isso e isso. E o boxe, esse contato gostoso, termina o treino, a gente fica batendo um papo ali fora, conversando, né? E eu fico contando os dias de vir treinar. Isso é bom, tem que ser prazeroso, não pode ser aquele negócio de rapaz, hoje é dia de treinar, eu acho que eu vou inventar alguma coisa para mim. Não, tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Isso é muito importante. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco até agora. Gratidão mais uma vez, professor. Quando tiver um atleta indo, ouvindo, né, para as competições, traz aqui para a gente falar, né, inclusive mostrar para a sociedade que o boxe está vivo, que o boxe existe aqui na região. Cláudio, grande abraço para você, uma boa noite para você também e até amanhã. Amanhã nós vamos falar de handebol. Tem uma atleta brasileira aqui da nossa cidade que vai falar de handebol. Então, minhas considerações finais aí, agradecer a Hélio, a Cláudio, né? Tá de parabéns aí vocês pelo projeto, pelo programa. E a todos que estavam nos acompanhando aí, seja por TV, por rádio, né? E falar que é o seguinte, o boxe sempre esteve vivo no Brasil. O que muda que depois da era Popó, né? A nível de Brasil, a gente ficou carente de alguns ídolos, né? Mas o boxe no mundo sempre foi gigantesco. Como eu citei no meio do nosso papo, o boxe sempre foi o esporte que mais bem paga no mundo, à frente de tênis, golfe, Fórmula 1. E sempre foi, até hoje continua sendo, né? São bolsas altíssimas, né? Então, não deu tempo, infelizmente, da gente fazer um apanhado do que é o boxe olímpico e profissional, mas o Patrick deu uma explicação aqui de algumas coisas. E vamos voltar aqui de novo em outra oportunidade. É isso mesmo, gente, beleza? Gente, então, obrigado a todos e vocês que estavam aí nos acompanhando também. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um bom final de semana. Valeu.